Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Eu me chamo Graziele, sou monitora do Chat. E hoje, na nossa aula, iremos abordar o desenvolvimento de uma aplicação com o uso da inteligência artificial. Basicamente, é um full stack, né? A gente vai fazer uma integração de três ferramentas e tudo com a inteligência artificial. Eu vou falar um pouco de cada ferramenta, de como a gente vai utilizá-la, e depois eu vou mostrar um pouco a prática de cada uma. Então, vamos lá. Nesta atividade, a gente vai conectar três ferramentas, né? Como que eu falei. A gente vai usar o Lóbulo, que vai servir para gerar a interface, né? Da nossa aplicação, perdão. A gente vai utilizar o Cloud. Para que a gente vai utilizar o Cloud, né? O Cloud é basicamente para a gente refinar o prompt, deixar o mais adequado para o que a gente quer gerar. Porque não sei se você sabe, mas o uso dessa ferramenta, ela tem uma limitação, né? E quando você atinge essa limitação, você só vai poder utilizar novamente a ferramenta quando der o prazo, geralmente é 2 dias, tem uma quantidade de horas. Então, a gente precisa refinar o prompt para que a gente não precise estar mudando é, o prompt para deixar do jeito que a gente quer. Então, a gente refina o máximo no início para depois ser melhor. Então, a gente vai criar as contas, né? Eu vou mostrar para vocês a interface. Aqui é a interface do Cloud, aqui é a interface do Óvulo. Já está tudo conectado. Vocês vão gerar a conta de vocês, entrar com e-mail. Quem não tem, cria uma nova. E aqui é a do Superbase. A ferramenta Superbase, ela vai servir como um banco de dados, né, para vocês. É, onde tudo vai ficar armazenado no Superbase, entendeu? Basicamente é isso. E antes de mais nada, né, antes da gente começar, eu queria explicar para vocês o que é um desenvolvimento full stack, né? É basicamente o seguinte, é, é uma aplicação e ela possui duas partes, certo? Essas duas partes, um é o front, né, que é a aplicação visual que vocês vão estar vendo. E a outra é o back, né? O back-end, né? Front-end e back-end, que é responsável pelo processamento, do armazenamento dos dados. Vai ficar tudo armazenadozinho lá. Isso é um desenvolvimento full stack, certo, pessoal? Eu vou explicar agora as ferramentas para que elas vão servir, né? O Lovo, ele é uma ferramenta de criação com a IA, né? Que gera interfaces, né? A partir de um prompt. Você vai digitar e ele vai desenvolver para você. Antigamente, a gente precisava desenvolver várias linhas de códigos e hoje, com o uso da inteligência artificial, não é mais necessário, né? Enfim. E na nossa aula, a gente vai desenvolver uma breve aplicação de um cadastro de clientes, certo, pessoal? E nesse cadastro, a gente vai criar os campos para que os clientes coloquem os seus dados, né? Um deles é o nome, e-mail e telefone, certo? É, Ele também vai gerar parte do código da interface. É, E isso vai economizar bastante tempo da gente, né? Onde a gente passaria horas e horas para desenvolver esse código da aplicação. É, Ele desenvolve isso aí para a gente rapidinho. Já o Cloud, né? Ele funciona como um assistente que cria prompts mais complexos. Ao invés de a gente pedir diretamente para o Lóvulo criar uma aplicação para a gente refina primeiro pelo Cloud, para depois a gente passar para o Lóvulo, beleza? E nesse prompt que a gente vai pedir o quê? O máximo detalhado para o Cloud. A gente vai explicar o que a gente quer, a gente vai pedir as validações, a gente vai pedir as mensagens de erro, no caso o usuário digite algum dado errado, então um número que é letra, enfim.
Tem a mensagem de erro, tem a mensagem de sucesso. Como eu já falei, o layout da aplicação e a integração com o Supabase. Lembrando, a gente vai utilizar a integração Cloud, Lovely e Supabase, certo? Agora eu vou falar um pouco do Supabase. O Supabase, como eu já falei, é um armazenamento, certo? Nele criamos um projeto, né? Tem uma tabela que vai ter nome. Não, a tabela clientes, e dentro dessa tabela vai ter nome, telefone e e-mail, que são que a gente vai precisar para o desenvolvimento, que é o layout, para a página do layout. Após criar essa tabela especificadamente, a gente vai ter que copiar o RU e a chave anon-key para poder fazer a integração, certo, pessoal? Com o Lovo. Depois que o Cláudio gerou o prompt, depois que a gente colocou para o Lovo, a gente vai fazer a integração com essas duas chaves, que se chamam Project URL e a non-key. Após essa configuração, a integração vai acontecer um sucesso e você vai estar podendo fazer os testes no seu Lovo, beleza, pessoal? Aí os dados vão ficar tudo armazenados no Supabase e, dependendo do código, se for algo em teste, fica mostrando também na página inicial do Lovo, certo? A lista de cliente, tudo atualizado automaticamente. Então, podemos concluir que um conjunto dessas ferramentas facilita bastante, economiza bastante tempo e facilita bastante o desenvolvimento desse full stack, né? Cada ferramenta ela possui o seu objetivo específico, né? Então, a gente precisa dessas três ferramentas para fazer um desenvolvimento full stack, certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês agora para você dar uma olhadinha, certo? Aqui é o Cloud, a gente já entrou nas contas, né? E vamos lá. Eu já tenho um prompt, e é basicamente o que eu quero. Gera um prompt, certo? Que é para o Lovely criar uma aplicação, né? Que tem um formulário de cadastro de clientes que contenha nome, telefone e e-mail. Em uma lista que mostra os clientes cadastrados, integrando tudo ao banco de dados dos Supabase. Aí a gente vai clicar aqui e vamos pegar o código. Aí, às vezes demora um pouquinho, às vezes não demora tanto. Pronto. Aí vamos ler, né? Porque a gente precisa ler e conferir se realmente esse prompt está pedindo o que a gente quer, certo? Aqui o prompt que o Cláudio me gerou foi o quê? Cria um React com Vite, mais JavaScript, aqui para cadastro de clientes integrado com ao Supabase e com o backend. E as funcionalidades, formulário de cadastro de clientes com os campos, nome, e-mail e telefone. Formulário deve ter validação ao cadastrar o cliente. No caso aqui é a mensagem para quando o cliente cadastrar, se foi cadastro com sucesso ou não. Lista de clientes cadastrados. No caso é a lista de clientes cadastrados que para mostrar atualizada automaticamente. E a integração com o Supabase, né? Criar uma tabela clientes. Ó, aqui já está pedindo, o código já está pedindo para criar uma tabela, beleza? Então, não vai ser necessário a gente abrir o Supabase para criar uma tabela, porque é o que acontece. Se a gente abrir o Supabase e criar uma tabela com a tabela cliente com nome, e-mail e telefone, o que vai acontecer? Se a gente pedir esse determinado prompt, o código vai criar uma nova tabela com o Supabase. Vocês estão entendendo? Então, como aqui já está pedindo para criar uma tabela, quando fizer a integração com o Supabase, então não é necessário a gente criar, beleza? E o design, né? E no caso é o layout. Layout limpo, moderno, formulário de listas, cores suaves. E aqui tem uma estrutura, vamos lá. Aí a gente vai copiar.
Vamos pedir ao Logo. Aí é só alguns minutinhos, certo, pessoal? Para que eu logo crie essa aplicação. Pronto, pessoal. Essa foi o front que o Lóvulo me retornou, né? É, que é um layout para um cadastro de clientes, certo? É, e aqui, aparentemente, está tudo ok, certo? Um cadastro de clientes, novo cliente, aqui, no caso, é nome, e-mail, telefone, e aqui é a lista que vão ficar os clientes cadastrados, né? Pronto. Aí, o que é que a gente faz agora? Vamos ver se... vamos criar uma nova organização aqui, e a gente vai criar o nome do projeto. Vamos botar cadastro, criar uma organização. Aqui a gente vai desenvolver uma senha. Eu vou botar uma senha. É, e sempre coloco no bloco de novos. Aqui a gente vai definir a região. A gente vai colocar a mais próxima da gente, né? No caso, essa. E aqui a gente deixa desativado, certo, pessoal? Lembrando, se tiver ativada essa opçãozinha aqui, ela pode desenvolver erros na nossa aplicação. Então, não ativa, certo? Ó, como eu falei no início da aula, o código não criou a tabela, né? Então, vamos criar a nossa tabela, certo? Aqui não tem tabela. Ó, aqui é as colunas da nossa tabela, né? Como a gente vai querer as colunas nome, e-mail, telefone, então a gente vai querer, a gente vai ter que colocar aqui, certo?
Ó, pronto, pessoal. Num caso aqui, né? A gente já fez o próprio prompt que já criava a tabela, certo? Só que não deu certo, como eu mostrei para vocês, né? Aí eu informei ao Lóvulo. Aí ele me deu duas opções. Uma é rodar o código no SQL, que foi o que eu fiz. Eu abri aqui, editor SQL, e peguei o próprio código que o Lóvulo me deu e joguei aqui. Lembrando, lá em cima eu joguei também a API Key e a non-key. Eu vou mostrar para vocês aonde que acha, certo? Essa API Key e essa a non-key no Supabase. Mas resumindo, peguei aqui o SQL, criou a tabela, é só você botar aqui para rodar. E para encontrar a API Key, você vai aqui, nos três pontinhos e políticas, e vai encontrar, deixar sempre desativado esse negócio, esse RLS, certo, pessoal? Para não dar erro. E vocês vão em configurações. Vou botar no inglês para vocês encontrar o nome API, certo? Configurações. E vamos para projeto settings. Esse é o nosso projeto. API case, certo? Aí clicamos e vamos copiar esse código. Aí sempre coloca aqui no bloco de notas, ó. Coloquei o API case, certo? E o project URU, onde é que a gente encontra também? A gente vai encontrar, é, volta para esse daqui, ó. Só copiar. Ó, tá mesmo aqui na cara, Project URU, certo? Aí, essa chave aqui, ó. É basicamente isso. Clica no primeiro ícone, que é a casinha. E aqui vocês vão clicar aqui nas opções e vai ter o projeto URU. Copia e cola aqui, certo? Já colei. Lembrando, é, isso foi a conexão do Logo ao Superbase, né? Para que todos os dados que eu coloque aqui fiquem salvos no Superbase. Então, vamos fazer um teste, né? Eu já fiz um teste antes, mas eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Tem um e-mail, não, meu Deus. Seria o telefone português. Cadastrar clientes. Aí vamos ver se vai estar ficando salvo lá no Superbase, né? Tá no editor. Ó, tá vendo que tá ficando salvo automaticamente? Pronto, então está conectado corretamente, está rodando e todos os dados estão ficando aqui. Essa é uma aplicação básica, né? Para mostrar para vocês essa integração. Ó, tá vendo? Eu faço a integração do Love Superbase, informei a API Key, ó, porque foi junto, mas mesmo assim reconheceu, informei o RU, certo? Só que como estava rodando numa outra tabela que tinha, é, eu pedi a opção 2 que era rodar no Superbase. Aí ele me deu o código e eu rodei manualmente pelo SQL. E é só você pegar esse código e rodar. Clica aqui, SQL Editor e roda aqui. Rodou. Aí já vai automaticamente, entendeu? Caso dê esse erro no de vocês. Do Lóvulo, né? Essa é uma alternativa. Pronto, pessoal, é isso.